Se cada um fizer uma boa ação, acaba inspirando uma outra pessoa e isso vai virando um ciclo do bem, né? Uma corrente do bem. Então, eu acho que todo mundo tem que procurar fazer uma boa ação, porque isso repercute e gera outras boas ações e o mundo fica melhor. Pode Virts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e a minha entrevistada de hoje é uma artesã de bonecas da cidade de Marília, no interior de São Paulo, que não vende nem empresta as bonecas que faz. Ela distribui em instituições sociais e assistenciais, como orfanatos, asilos e hospitais. É um prazer receber a coordenadora do projeto Espalhando Bonecas, Luciana Sabatini. Seja muito bem-vinda ao nosso Pode Virts. Eu que agradeço. Me conta como você começou a fazer essas bonecas, qual foi o seu primeiro contato com artesanato, como você se tornou uma artesã? Começou cedo? Sim, desde criança já gostava, então fiz todo tipo de artesanato, crochê, tricô, pintura. E aí aos 13 anos eu fiz corte e costura, fazia minhas roupas, e sempre fui ligada ao artesanato. E aí, quando a minha menininha ia completar 1 aninho, eu resolvi fazer a decoração da festa e escolhi o tema da Moranguinho. E então eu fui procurar uma boneca moranguinho, até encontrei na internet uma boneca de pano muito bonita, mas não tinha disponibilidade para me entregar até a data do aniversário. Então, eu procurei um ateliê, uma escolinha de artes aqui em Marília, que chama Vila das Artes, e fui aprender a fazer a boneca. Fiz a primeira boneca lá com a professora, e depois, chegando em casa, eu quis fazer a boneca sozinha, para ver se eu tinha aprendido mesmo. Eu acabei colocando um outro estilo, um estilo próprio assim, na boneca. E aí, me apaixonei pela boneca que eu fiz. Pela primeira boneca que eu fiz a Moranguinho. E chegando lá na festa, no aniversário, a minha menininha com 1 aninho ficou enlouquecida com a boneca. E ela abraçava, beijava. E eu fiquei muito emocionada de ver aquilo, aquela reação dela. E aí eu pensei, nossa, imagine outras crianças que não têm oportunidade de comprar uma boneca de pano, receber um presente, já que eu sei fazer, né? Tenho essa oportunidade de fazer. E aí procurei um orfanato aqui em Marília, me comprometi a doar para o Natal e comecei a fazer as bonecas e foi sensacional, foi muito emocionante. E nessa primeira visita ao orfanato, você doou quantas bonecas? Né? Que foi a primeira doação que você fez, a primeira ação social, e a gente nem sempre está preparada para a demanda que tem, né? Então, como foi essa primeira ação social que você fez? Foram 16 meninas. Mas, para quem só tinha feito 2 bonecas, não tinha prática, porque eu fiz logo em seguida, né? Do aniversário eu já comecei a fazer. Então, 16, assim, é bastante na época, para minha inexperiência. E quem me ajudou foi a minha mãe e uma amiga. Mas foi o que deu a largada pro projeto, porque na hora que eu fui entregar, foi muito emocionante. Elas colocaram nas caminhas, me chamaram lá para ver o quarto dela com as bonequinhas nas camas. E assim, aí eu vi que, não sei, parecia que tinha deixado uma pessoa lá, uma companhia mesmo para elas. Eu achei assim muito profundo. E aí falei, não posso mais parar com isso, porque é demais. E aí todo ano procurava uma instituição, doei para mais 2 orfanatos, né? Depois aí eu fui para os asilos, fiz doação para 4 asilos.
E aí, chegando nos asilos, eu achei assim que foi mais emocionante ainda. Olha, como as pessoas foram descobrindo o seu trabalho e procurando você para se voluntariar e também com essa vontade de participar e fazer o outro feliz, né? Com esse sentimento de empatia. Então, foram assim, uma amiga falou para outra e falou para outra e elas foram se interessando e vieram me procurar. E depois eu comecei a fazer workshops, dar curso de boneca e aí no curso eu contava as histórias, né, das doações, como que era. E aí elas faziam a boneca, já ficava naquela felicidade de confeccionar a boneca e falava, ah, não, quero participar disso, como que eu faço? Aí já começava. Algumas fizeram, acho que no total eu dei 7 cursos, e teve algumas que fizeram todos os cursos, então elas ficaram bem habilitadas, assim, né, com bastante prática, então elas entraram com tudo, assim, para ajudar. Quem estiver ouvindo a gente e tiver com vontade de aprender uma coisa nova e de repente a fazer uma boneca de pano para fazer, para dar em casa ou participar de projetos como o seu ou no seu mesmo, né? Será muito bem-vinda ajudar a distribuir bonecas por aí. Mas qual é a dica número um que você dá? Com essa sua experiência, o que que você indica para as pessoas? É fácil fazer? É muito complicado? Eu não tenho ideia. Não, fácil, fácil, mas é possível aprender, né? Tem que ter um pouquinho uma noção de costura, né, de máquina para aprender. Então, eu já dei curso assim que eu ensinava do zero, que a gente sentava na máquina, costurava desde o início, tal, fazia tudo. E outros cursos que eu tive que ser mais prática por causa do tempo que leva para fazer uma boneca, então eu já levava costurado e só lá no curso eu dava a explicação de como costurar. Então, a apostila com os moldes a pessoa levava. No curso, a gente fazia a montagem. Então, a gente enchia o braço, a perna, o corpo, a cabeça, montava o cabelinho, o roxinho, e a pessoa sai com a boneca prontinha de lá. É, super Mas artesanal o trabalho, né? Tudo feito à mão. Imagino que deve demorar. Quanto tempo é para fazer uma boneca? Quanto tempo leva? Você que ó, já tem experiência. nesse curso, o último que eu fiz, eu estava colocando 6 pessoas para fazer, e a gente levava para fazer a montagem 6 horas, sem a parte de costura. Com a parte de costura, quanto tempo? Ah, com a parte de costura praticamente um dia inteiro. Você já falou para mim, né, que você fica super emocionada a cada doação que você faz, que tem várias histórias marcantes. Me conta algumas, vai. Eu não vou pedir para você me contar uma. Me conta pelo menos umas duas que te marcaram bastante, por quê? E como você sai, né, principalmente dessas doações também, de fazer tão bem para o próximo. Uma que me marcou muito foi para um asilo. Na verdade, no dia eu não pude fazer a entrega das bonecas porque eu não estava me sentindo bem. Então, uma amiga, que é assim uma pessoa muito iluminada, foi lá entregar as bonecas e falou que elas ficaram muito felizes, muito emocionadas, né? Uma virou para ela e falou que a mãe faleceu quando ela tinha 2 anos, que ela nunca teve uma boneca, que ela não estava acreditando que estava ganhando uma boneca. E aí saía daquele estado que estava lá tristinha para uma felicidade só. E nesse asilo, ela foi entregando as bonecas e o último quarto era uma senhora que estava acamada, já não se comunicava, estava com traqueostomia, com sonda. E aí o pessoal falou, não sei se vale a pena você deixar a boneca, já que ela, né, não interage mais. Mas a minha amiga teve a ideia de desembrulhar a boneca, colocar num móvel onde essa idosa enxergava a boneca. E aí, passados 5 meses, eu encontrei uma voluntária desse asilo e comentei. E as bonecas que foram entregues lá, como que foi?
E ela me disse que a senhorinha lá, a vovozinha, que estava com traque, com sonda, foi melhorando, tirou a traque, tirou a sonda e falou assim, dá o meu nenê. E simplesmente ela foi até a casa dela, buscou na época uma máquina digital, isso aconteceu em 2014, e me mostrou a foto dessa vovozinha sentada numa poltrona com a bonequinha encostada no rostinho, assim, sabe? Voltou a falar. Toda e eu fiquei assim, falei, meu Deus, a coisa assim é mais profunda. Parece que substitui o afeto ou a falta de afeto que, de repente, a pessoa que está no asilo tem, né, muitas vezes. Eu acho que é bem isso mesmo. Num outro asilo que eu fui, eu cheguei para entregar e a senhora estava deitada, a cama era encostada na parede, então ela estava virada para a parede e eu cheguei e falei com ela e ela não virava, não olhava, não respondia. Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu vim fazer uma visita, vim trazer um presente para você. E nada dela olhar, nem se manifestar. Aí eu falei assim, mas você não vai falar comigo? Eu fiz uma boneca de pano para você, para a senhora, né? E, nossa, na hora que eu falei isso, ela virou com tudo, pegou o pacote, desembrulhou, levantou, saiu pelos corredores, pelos quartos, falando, olha o que eu ganhei, olha que coisa mais linda, e começou a sorrir. E eu fiquei assim, admirada com aquela atitude, né? Que a boneca fez ela sair daquele estado de tristeza, de desânimo, né? E trouxe aquela alegria para ela. Como você começou a transformar o seu hobby, que era fazer bonecas, porque na verdade você é funcionária pública, fiscal tributária da Prefeitura Municipal de Marília, e aí hoje parte do seu tempo, boa parte, né, além do seu trabalho, você gasta fazendo as bonecas. Como esse hobby virou ou tem esse peso tão grande na tua vida? Como isso ganhou esse espaço? Eu acho que foi esse retorno que eu tive quando eu fui fazendo as doações. Então é uma injeção de ânimo, né? Porque você vai e entrega e aí você tem essas histórias, você vivencia isso. É uma injeção de ânimo para chegar em casa e querer fazer mais, e querer continuar. E eu acho que eu sou assim uma privilegiada, porque eu falo assim, eu brinco de boneca, tem a minha filha que se diverte aqui comigo, ela curte tudo, adora as bonecas e ainda assim a gente leva felicidade para um monte de gente. Então, o que mais que eu posso querer nessa vida? Muito lindo, muito lindo, muito mesmo. Até porque é difícil encontrar um projeto como o seu. Suponho que a cidade inteira deva te conhecer. Você entrega mais para Marília mesmo ou já começou em cidades vizinhas? Eu já entreguei aqui em cidades vizinhas também. E já fiz uma doação para uma entidade chamada Fraternidade Sem Fronteiras. E nessa doação as bonecas foram vendidas num congresso e aí a renda foi para um projeto que é lá de Campina Grande, que atende crianças com microcefalia. Então, por 2 vezes eu fiz essa doação, que também foi uma grande ajuda lá para eles. Um aspecto que a gente não podia deixar de comentar aqui é a pandemia, lógico, né? Esse período de distanciamento alterou alguma forma na confecção das bonecas, na relação entre você e os voluntários, ou mesmo na distribuição? No começo, assim, eu fiquei muito assustada, então eu levava os trabalhos, às vezes, na casa de uma, a outra vinha buscava, e a gente ficou meio preocupada dessa coisa de levar, de deixar os tecidos, os adereços das bonecas, e aí nós demos uma parada. Então, esse ano, a nossa produção foi um pouco menor do que o ano passado. Mas, e a gente se reunia também, né? Final de semana, arranjava uma casa de alguém, um lugar, e reunia vários assim, para montar, para finalizar as bonecas. Então, essa reunião também não teve, né?
Elas estão falando que estão morrendo de saudade de se juntar. Posso Então, imaginar. Isso 2020. 2021 vocês pretendem se adaptar de que forma, já que a pandemia continua? A gente achou que ela ia acabar um pouco mais rápido, mas estamos aqui, convivendo com ela. Como você pretende levar isso adiante? Já estou planejando de fazer um curso online, né? Para ser mais prático nessa época. Então, acho que em breve teremos um curso aí na internet. Opa, quero ver, depois manda pra gente, tá? Pra gente ver se a gente consegue fazer também. É difícil, né? Tudo que a gente constrói com as mãos, assim, você tem que ter uma prática e tem que ter uma concentração, tanto crochê como costura. E é uma arte que se aprende de geração para geração. Você aprendeu com a tua mãe ou você aprendeu sozinha? Minha mãe sempre foi ligada no artesanato. Então, assim, boneca mesmo ela nunca fez, mas ela costurava. Então, e as minhas tias também tinham a máquina de costura. Então, eu lembro, assim, desde pequena, sempre próxima a uma máquina de costura, sempre vendo, mexendo com as agulhinhas ali. Então, isso fez parte da minha vida. Luciana, e você pensa em expandir isso, né? Você falou de Marília, cidades próximas, enfim, eu sei que seu projeto, você pensa grande. Quais são os seus ideais para esse projeto e para essa ação social bonita que você faz? Já tudo em mente, estamos planejando e vai ser através dessa instituição Fraternidade Sem Fronteiras. Então, já até conversei lá com uma das voluntárias e em breve a gente já vai produzir. E aí vai Brasil fora do país. Luciana, você tem um projeto lindo. Se você pudesse deixar uma mensagem aqui, ou se você quiser deixar uma mensagem para quem nos ouve, para quem quiser ajudar, então, por favor, faça agora. Só queria falar que tem muita gente que faz boneca de pano. Então, o que eu queria passar nessa entrevista é a emoção, que é a felicidade de uma pessoa que recebe a boneca é muito grande. Então, eu queria falar com as artesãs, com as bonequeiras que fazem coisas lindas, que doem, mesmo que não seja em grande quantidade, mas faça uma boneca, leve para uma pessoa que às vezes está no hospital, ou no asilo, ou no orfanato, e vocês vão se surpreender com o efeito que uma boneca de pano faz na vida de uma pessoa. Eu recomendo. Que lindo, que bom. Bom, aqui no Pode Vir, a gente tem uma tradição que é pedir para o entrevistado definir o futuro em uma palavra. Para você, qual seria essa palavra e por quê? Eu acho que seria a boa ação, né? Eu acho que se cada um fizer uma boa ação, acaba inspirando uma outra pessoa e isso vai virando um ciclo do bem, né? Uma corrente do bem. Então, eu acho que todo mundo tem que procurar fazer uma boa ação, porque isso repercute e gera outras boas ações e o mundo fica melhor. Luciana, obrigada pela sua entrevista. Foi uma delícia de bate-papo. Obrigada, viu? E aí eu queria também me colocar à disposição, se alguém tiver vontade de, né, fazer as bonecas e não tem uma ideia, que me mandem um e-mail que eu puder orientar, né, instruir, falar como que a gente faz aqui, que é o espalhandobonecas@gmail.com. Perfeito, tá ótimo. Essa foi mais uma edição do Pode Vir, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Luciana Sabatini. Muito obrigada, até a semana que vem. Lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.